Boa tarde a todos, a todas. Estamos retornando do intervalo regimental. Ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum. Antônio Carlos Domingues presente, Benedito Roberto Meira presente, Guiara Ranieri Baceto presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Almagro presente, Guilherme Berreal Cardoso presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Burgo presente, Manuel Afonso Luzila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Sérgio Brum presente, Ubiratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente, lido, senhor presidente. 17 vereadores presentes, a quórum regimental. Reabertos os trabalhos da 28ª sessão ordinária, dia 14 de agosto de 2023, às 16 horas e 25 minutos. Iniciaremos agora a ordem do dia. Em segunda discussão, processo 101/23, projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação e o licenciamento de atividade de comercialização e reciclagem de materiais metálicos em geral, ferrosos ou não ferrosos, denominados genericamente de sucata, em consonância ao dispositivo na Política Estadual de Prevenção e Combate ao Furto e Roubo de Cabos e Fios Metálicos da outras providências, sucata. Autoria, vereador Benedito Roberto Meira, Luiz Eduardo Penteado Borgo, Vanderlei Rodrigues Júnior, este vereador. O referido processo está em discussão. Ninguém queira fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para essa questão, os contrários queiram se manifestar. Voto contrário apenas da vereadora Estela Almagro, do PT. Aprovado pelos demais vereadores. Processo 116/23, projeto de lei que institui o Dia da Ecoterapia no município de Bauru e da outras providências, de autoria do vereador Manuel Afonso Luzila. O referido processo está em discussão. Ninguém queira fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para essa questão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Processo 116/23. Agora, em primeira discussão, processo 106/23, projeto de resolução que autoriza a doação de diversos bens da Câmara Municipal de Bauru à Prefeitura Municipal de Bauru. Autoria da mesa da Câmara. Referido processo está em discussão. Ninguém queira fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para essa questão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o processo 106/23. Discussão única. Processo 141/23, projeto de decreto legislativo que retifica a descrição da rua Maria Rosa, contida no item 64 do artigo 1º do decreto legislativo 162, de 4 de janeiro de 1954, de autoria da mesa da Câmara. O referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para essa questão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o processo 141/23. Processo 142/23, projeto de decreto legislativo que retifica a descrição da Avenida Félix Vicente, contido no decreto legislativo 26 de 5 de março, decreto legislativo de número 26, de 5 de março de 1991, minuta 33/23, de autoria da mesa da Câmara. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o processo 142/23. O próximo processo, 144/23, projeto de decreto legislativo que retifica a descrição da rua José Ferreira Leite, contida no decreto legislativo de número 67, de 11 de dezembro de 1990, minuta 34/23, de autoria da mesa da Câmara. Referido processo está em discussão. Ninguém queira fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para essa comissão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Processo 144/23. Próximo processo, 145/23, projeto de decreto legislativo que retifica a descrição da rua Luiz de Oliveira Lima, contida no decreto legislativo de número 5116, de 8 de outubro de 1987, minuta 35/23, de autoria da mesa da Câmara. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis para essa questão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Processo 145/23.
Agora passaremos para as moções de número 092/23, de aplauso ao empresário Jade Zogueib e família por sua trajetória de sucesso e pelos 40 anos de fundação da Rede Confiança Supermercados. Autoria, vereador José Roberto Martins Segala. Referida moção está em discussão. Pede a palavra o autor e terá até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quem já foi ao Confiança Max, que fica ali nos altos da cidade, perto da Praça Portugal, certamente já viu as fotografias que estão lá exibidas, mostrando o início da Casa Confiança, aqui na nossa vizinhança. Se eu não estiver enganado, acho que é Avaí, ou uma cidade próxima, Arealva, talvez, acho que é Arealva. Né? Uma empresa extremamente modesta, que depois veio para Bauru, e aqui se instalou também de maneira modesta. Mas começou o seu crescimento por aqui. E esse crescimento se deve exatamente ao Jade Zogueib. O Jade Zogueib foi meu aluno na Faculdade de Engenharia. Guilherme Berriel se recorda desse tempo. E aí, com visão empresarial moderna, começou a transformar aquela modesta venda num empreendimento que realmente chama a atenção de todos, pelo quanto já conseguiu e pelo quanto ainda vai conseguir. Nós já tivemos redes de supermercado grandes aqui em Bauru, vereador Borgo. O senhor se lembra do Santo Antônio? Mas era local. Era algo aqui na cidade de Bauru. O Jade não pôde ficar contido dentro de Bauru. Expandiu aqui em Bauru e continua expandindo sempre, mas já foi procurar outras fronteiras. Já foi para Marília, já foi para Sorocaba, e Pederneiras está exportando o nome do supermercado Confiança. E se os senhores se recordam, durante muito tempo foi feita uma divulgação de que a loja do Confiança, lá, o Confiança Max, em termos de área, metro quadrado, era a loja que mais vendia no Brasil. Não sei se ainda é, mas é impressionante a capacidade administrativa do Jade. Então, estas são as pessoas que a gente precisa para ajudar a gente a administrar a cidade de Bauru. É esse tipo de criatura, com esse tipo de visão, com essa qualidade administrativa, que se, de repente, se interessar, e não precisa ser necessariamente como prefeito, mas se, de repente, se interessar em compor um grupo, que é o que nós estamos sonhando, de pessoas que amam essa terra, que investem nessa terra, e que são capazes de criar o futuro, de antever o que vem aí e de trabalhar para que o que vem aí seja, de fato, uma realidade, o quanto mais cedo possível. Então, não era possível deixar de cumprimentar o Jade e a Casa Confiança, o Supermercado Confiança, agora que eles estão completando 40 anos aqui. Então, fica aqui o registro dessa importante moção de aplauso da Câmara Municipal de Bauru a um empresário que orgulha a cidade de Bauru. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a moção 92/23.
Próxima moção, 93/23, de aplauso à atleta Samira Vaz de Lima pelas suas conquistas esportivas e por representar de forma brilhante a cidade de Bauru nas competições em que participa Brasil afora. De autoria, vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. A referida moção está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a moção 93/23. Passaremos em seguida às explicações pessoal. Pede a palavra e terá até 5 minutos. Vereador Segala. Explicação pessoal. Tá. Abre mão. Próximo vereador, vereador Júlio César. Abre mão. Próximo vereador, vereador Eduardo Borgo. Pede a palavra e terá por 5 minutos. Senhor presidente, eu tenho um vídeo para mostrar para o plenário. Por favor, TV Câmara. Diferentemente do que se apresentou na SEI, coube à Secretaria Municipal da Educação indicar áreas de interesse. A seleção dos imóveis esteve a cargo do gabinete. A seleção dos imóveis esteve a cargo do gabinete. O que eu quero saber, doutor, é especificamente qual que é a sua função no gabinete. Porque eu imagino que um prefeito ele contrata um advogado experiente para ganhar mais de R$5.000, que trabalha de segunda a sexta-feira dentro do gabinete, eu imagino que não seja só para dar despacho, para escrever. Sendo que a autoria, a prefeita que dita. Então é isso que eu quero saber. Em relação a esse processo, que movimentou R$35 milhões, que começaram através de uma compra e venda e terminaram com desapropriação, aonde vossa senhoria, onde o senhor, pelo que nós presenciamos, pelo que nós entendemos, conta com a confiança da prefeita. Então não é possível que a sua participação nesse processo seria só escrever o despacho da prefeita. Doutor, infelizmente não se muda a realidade, foi isso. Por mais que o senhor insiste em refazer a pergunta, não foi. O doutor Manuel Lozira já participou de reuniões comigo, a gente acompanha e ele pode verificar que raramente é pedida a minha opinião. O senhor não teve participação, então, nesse processo de orientação? Não tenho participação jurídica, doutor, já te respondi. E qual a participação que o senhor teve? Doutor, o senhor está repetindo a mesma pergunta. Eu dou até o senhor falar a verdade para a gente, doutor. Doutor, eu já te falei. Eu quero saber qual que é a participação que o senhor teve. Eu quero que o senhor seja liso, aberto, claro para a gente. Qual foi a participação que o senhor teve nesse processo perante a prefeita? Qual participação, o que o senhor orientava ela? A orientação, novamente, para onde vai direcionar agora, depois desse fato aqui, a gente manda para onde? Essa parte de encaminhamento, para onde vai, para que a secretaria vai. Sim, senhor. O senhor não conversava com o procurador, o senhor não orientava, não pedia orientação para instruir a prefeita, o senhor está afirmando isso? Tá. As únicas conversas que tem com qualquer outra secretaria, qualquer outro órgão, é perguntar o andamento e pedindo se o processo pode ir um pouco mais rápido, por que está demorando, o que aconteceu, se está faltando algum documento, só nesse sentido. Os processos que tramitam nas pastas, antes de chegar na prefeita, passa pelo doutor, o doutor faz a avaliação desses processos? Sim, eu faço a leitura de todos os processos para fazer um resumo para a prefeita. Que raramente é pedida a minha opinião. A minha função, que a prefeita sempre pediu, você lê todos os processos, me explique. E se você ver alguma coisa estranha, você me avise, me explique, para mim questionar. Então, toda vez que a gente vê alguma coisa que eu nunca ouvi falar, tudo, às vezes a gente liga para o secretário, liga para alguém para explicar, porque eu tenho que explicar isso para o prefeito, eu tenho que levar mastigado. As únicas conversas que tem com qualquer outra secretaria, qualquer outro órgão, é perguntar o andamento e pedindo se o processo pode ir um pouco mais rápido, por que está demorando, o que aconteceu, se está faltando algum documento, só nesse sentido. A minha competência como assessor de gabinete para que não ocorra erros em assinaturas de processo para a prefeita ter problema no futuro é explicar o processo, tá?
mas foi apontado aí os problemas técnicos nesse processo. Como não sou nesse, apresento problema técnico em processo quase que diariamente para a prefeita, que raramente é pedida a minha opinião. Todos os processos que são apresentados, que tem algum tipo de erro técnico, erro na forma de aquisição, minha obrigação como assessor e a minha função é estar lá e olhando. Que raramente é pedida a minha opinião. A pessoa que entrava e se sentia senhor de entrar nas unidades escolares era o Dr. Daniel. Com a prefeita Suelen já existia alguma atividade profissional? Não. Particularmente, não sei de onde veio a indicação, quem indicou. Eu fui convidado. Ela precisava de uma pessoa que tivesse conhecimento em processos, processo administrativo, para analisar justamente os processos do dia a dia. A prefeita não disse quem indicou? Eu não perguntei, porque normalmente prefeitos conversam de um com o outro, os partidos, olha, trabalhou com o prefeito tal, nunca, na verdade, nunca me interessou saber quem que indicou, quem que não indicou. O senhor já recebeu o título, inclusive, de primeiro-ministro aqui da cidade. Olha, até agradeço. Gostaria de ter, espero estar respondendo, porque o primeiro-ministro é uma pessoa importante, né? O mais importante. Para terminar, presidente, uma nota de empenho no dia 8 de agosto, um pagamento de uma compra da prefeitura no final de setembro e uma aquisição de um apartamento no próximo mês. Interessante. Próximo vereador Manelo Zila, abre mão da palavra. Próximo vereador Marcelo Afonso, pede a palavra e terá até 5 minutos. Continuando aqui os nossos trabalhos, quero fazer algum agradecimento e também falar um pouco do trabalho da semana passada. E como ontem foi domingo, já começamos a trabalhar no domingo, né, Guilherme? Então, quando falamos aqui também de história, a história, todos nós temos uma história. E quando eu faço alguma história, eu ponho um registro, eu ponho foto, eu ponho andando, eu ponho conversando. Eu não ponho só foto ilustrativa, não. Então, essa que eu tenho. Agora eu vou pegar uma informação da CEPLAN, porque quando eu venho aqui no microfone falar algo, eu venho com convicção. Então, eu vou pegar aqui uma situação, que eu vou ler rapidinho, depois eu vou fazer alguns agradecimentos. E contando que a história começou em 2019 na minha casa. Então, eu sei o que foi falado, o que ia ser feito. Então, essa que é a história. Se alguém querer saber da história, só ir ali do meu lado, ali, que eu vou contar a história verdadeira. Tá? Então, eu não comecei ontem, não, a andar com a prefeita, não. Eu estou desde o começo do mandato andando com a prefeita, fui o único vereador com orgulho de ter andado com a prefeita, não jogando na cara de ninguém. Mas eu tenho vergonha na cara, que eu fui bem criado, meu pai esteve aqui nessa casa 6 mandatos. Meu pai já articulou a prefeitura com o Tuga Gerame, teve sucesso também, uma parte do Rodrigo Agostinho. Então, nós temos história, a história está sendo contada. E sempre minha carteira assinada é desde os 16 anos de idade, privado. Não que eu acho ruim cargo de comissão ou qualquer outra coisa, cargo de confiança, mas só que a minha carteira não tem cargo de confiança, não teve nenhuma secretaria, não. E não fui criado dentro de Câmara Municipal, não. Então, quando eu venho aqui nessa tribuna, vocês me respeitam, porque eu tenho uma história para contar de verdade. Correto? Então, vamos lá. Eu vou falar da ciclovia de novo lá. Na verdade, não temos nenhum projeto da ciclovia, então se falou que tinha, cadê o projeto? A área da questão até me consta que possa do Estado está concedida da Eixo São Paulo. Portanto, todos os projetos devem vir da concessionária. Até o momento, a única notícia que temos é essa. E sabe de onde? Da CEPLAN. Então, está aqui, mais uma vez, eu vou documentar isso aqui. Vou documentar. E falando
de pedir, já que estão falando assim de ofício aqui, eu vou falar dos ofícios do meu pai aqui, 6 mandatos, acho que vai dar muita história aqui também. Eu vou começar aqui, um dia falou de um ofício do meu pai aqui, na região do Araruna, do Santa Luzia, e assim vai. E fora os meus que estão lá. Já falei aqui que eu não tenho nada com vereador nenhum. E estou falando aqui novamente, quem tem culpa de tudo isso aí é quem manda na cidade, quem tem a caneta. Então, estou deixando bem claro que eu não tenho nada contra nenhum vereador aqui, porque eu tenho minha prerrogativa, eu vou na rua, eu mostro o meu trabalho, não vem desconstruir meu trabalho aqui nessa tribuna, não. Tá bom? Então, esse é o meu recado que eu quero deixar. E na hora de pedir voto para essa Câmara também, eu votei no C, né, presidente? Entendeu? E foi bem conversado. Então, agora fica essa exposição aqui, que isso que eu não consigo entender. Eu não preciso, não. Eu tenho vergonha na cara. Se eu não voltar aqui nessa Câmara Municipal, eu vou trabalhar, porque a minha carteira tem 30 anos de registro. Então, vou deixar bem claro aqui também. Então, vamos lá, vou fazer meus agradecimentos, TV, por favor. Estivemos aí com a reunião com a prefeita na sexta-feira, né, sobre o Bosque Santa Maria, lá do Vânia Maria, que está finalizando, está aqui o Leonardo, tem acompanhado, vou agradecer ele aí, sempre se expondo, às vezes a vontade dele não é a vontade de quem manda, então, mas eu fico aí o agradecimento do Leonardo. Pode pôr a foto, por favor. Bike Bauru, estivemos também logo em seguida convidando a prefeita para ir no evento do Bike Bauru, convido todos os vereadores, mais de 1000 ciclistas vai dar ali. E também quero deixar o vídeo aqui, agradecer o Miguel, o Bike Bauru, todas as demandas aí que temos andado pela cidade. Pode pôr, por favor. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Angelique. Olha quem tá atrás de mim aqui, ó, o grandão sorrindo. É raro, hein, gente? É fácil, né? E olha quem tá aqui do outro lado, a prefeita. Tudo bom, pessoal? Olá, Tudo bem, gente. Sueli? Tudo bom? Tô aqui já me preparando, porque eu recebi um convite maravilhoso. Pedalar mais um pouco, né, Marcelo? Vamos embora. Tá vendo como eu não faço separação? Para um pouco aí, TV. Eu não faço separação, estou aqui com coisa séria aqui nessa tribuna aqui. Quando tem que falar, eu falo. E tá lá, ó. Eu não saio de lá do gabinete, porque é lá que sai a execução. Então, eu vou deixar mais uma vez claro aqui. Eu não tenho contra nenhum vereador aqui. Agora, se está tendo alguma divergência, é culpa de quem tem a caneta, que não está sabendo administrar a situação. Pode pôr, TV, por favor. Lá, né? Isso aí, estamos esperando. Parabéns pelo projeto, gente, dia 20 de agosto. Então, todo mundo convidado. É isso aí, gente. Pau na máquina. Bora lá. Então fica aí o agradecimento ao Miguel, pela sempre pensando na cidade, é funcionário aqui da Câmara, mas no seu horário sempre pensando na cidade, estamos demandando, não vai dar tempo. Tem aí uma foto aí do Jardim Imperial, uma emenda de 750 mil que nós adquirimos ali para o Imperial. Então, tem uma demanda também, uma situação da Deciba, que está sendo, deu um prazo de 6 meses ali, uma ação civil pública também, e esse dinheiro vai contribuir com o Jardim Imperial. Então, aí é São Roque, a festa São Roque que vai ter dia 20, vamos entregar também emoção de aplauso. Eu acho que vamos finalizar por aqui, TV. Que Deus abençoe e obrigado aí, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Marcos Souza. Abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Milton Sardim. Abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Sérgio Brum. Abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Biratã. Pede a palavra e a terá por 5 minutos. Zerar lá, presidente, senhor, por gentileza. Nós queremos também, aqui em primeiro lugar, solicitar ao Executivo que realize a limpeza das ruas que nós indicamos na semana passada, porque nós vamos ter o aniversário do bairro Otávio Razzi, dia 26 de agosto. Será uma festa. Nós fizemos os pedidos e esperamos que a limpeza aconteça ainda essa semana, porque dia 26 já vão se iniciar as festividades, ok? Então, fica aqui o nosso apelo ao Marcos, ali da Regional do Redentor. Já falei hoje de manhã com o Jorge e também com o Marcos, e recebi a informação de que isso aconteceria, e estamos aguardando ansiosamente, tá? Eu estive no sábado com um grupo chamado Coletivo do Razzi, que é sobre rima, e eles fazem uma batalha de rima
na Praça Luiz Carlos de Almeida, que também é alvo das nossas demandas e dos nossos pedidos. Esse grupo reúne em torno de 70 a 80 jovens, não há nada de loucura, não há nada de bebida, de coisas que saem da rotina normal de alguém que quer participar de um evento cultural. Então, aqui fica o nosso empenho para a Aline e para o Rian, do coletivo do RASE. A festa que vai acontecer lá, dia 10 de setembro, vai contar com o apoio do meu gabinete, no sentido de efetivar, esse aí é o Rian, e a Aline são os que organizam as batalhas de rima que acontecem no bairro, lugar que não era bem frequentado. Hoje está bem frequentado, eles estão criando uma associação e vão receber outras entidades do Estado para fazerem rima. E aqui o nosso gabinete se solidarizou, né, e nós vamos trabalhar para ver se é possível, pelo menos, o mínimo de estrutura para que eles possam desenvolver esse festival, que vai contar com várias cidades da nossa região e de outros estados também. Então, fica aqui o nosso empenho, o nosso apoio a esse trabalho importante. Eu tenho também um vídeo do Galpão. O Galpão é uma empresa é uma associação que presta um serviço ímpar aqui em Bauru, de acolhimento, né, de pessoas em situação de rua, egressos do sistema prisional que precisam se ressocializar. E, por um acidente, houve um incêndio quando eles estavam preparando as marmitas, mais de 60 marmitas, para serem entregues. Infelizmente, o incêndio praticamente destruiu todas as instalações do galpão. Fiz um vídeo nas redes sociais, pedi aos meus amigos, os vereadores devem ter recebido também. Nós pedimos o apoio para a reconstrução, em se tratando de uma associação tão importante, que apoia, e até mesmo como casa de passagem, atua no social. Eu reitero aqui o pedido, eventualmente nós vamos passar o vídeo de como ficou, né, o estrago que aconteceu nas instalações do galpão, e eu peço aqui o apoio daqueles que assistem esta sessão e aos meus colegas, para que a gente possa reconstruir através de doações, através de apoio, nada encaminhado pelo gabinete do vereador Bira. A gente passa direto para aqueles que fazem o trabalho na ponta. Então, aqui fica o nosso pedido de socorro. Também encerrou-se no último sábado o campeonato da Luso, que é o Futebol Society, dos mais velhos, né? Eu não sei qual é a categoria, deve ser sênior, né? E os sêniors teve como campeão o IOB, o clube IOB, e eu quero aqui homenageá-los, dizendo que não ficamos em primeiro lugar, mas que o primeiro lugar está em boas mãos. E o vice-campeonato ficou para o LH também. Quero aqui parabenizar todos os atletas, porque só jogando bola aos 60 anos eu já estou mais do que realizado. E tem gente com mais idade do que eu lá. E, por último, eu queria aqui fazer apenas uma colocação, presidente, rapidamente. O que disse vereadora Chiara, vereador Meira, o que disse na minha fala está dito. Eu disse que prefeitos, em uma reunião informal, conversaram comigo sobre a questão do Palavra Cantada e citaram os 30%. Se eu tivesse nomes, se eu tivesse informações aprofundadas, se eu soubesse, pode ter certeza que eu não entregaria aqui na SEI, eu entregaria no Ministério Público para que as providências fossem tomadas. Infelizmente, como era uma conversa informal e eu não tenho aqui nenhum tipo de procuração para citar o nome dessas pessoas sem prova, porque eu poderia incorrer em algum erro ou alguma ilegalidade, eu quero reiterar que tudo que disse lá mantenho
mas não tenho nada para acrescentar. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Bauru, e que cheguemos a bom termo. Próximo vereador inscrito é este vereador. Pede a palavra e a terá por 5 minutos. TV Câmara, passa, por favor, as fotos dos veículos. Eu falei disso na semana passada, a respeito dos veículos que se encontram ainda parados na rua. Pode ir passando. Já foi notificado lá em 2022 e ainda não foi retirado os veículos. É o RECAP que desvia do veículo, é o DAI, pode passar, o DAI que precisa fazer o reparo na rua e está lá a carreta. São os veículos abandonados na rua que a Endurb não consegue fazer a retirada. Já foi notificado. Isso aí é uma situação. Nós temos várias dessas situações espalhadas pela cidade. Serve para abrigo de usuários de droga, esconder as coisas. Imagine isso na rua. Lixo, o tanto que isso incomoda os moradores. Então, nós estamos com vários locais pela cidade espalhados com veículos abandonados, precisando que a Endurb faça o recolhimento, faça a destinação, ou a Endurb, então, passe para quem terceiriza o serviço para outro fazer, não sei se é possível ou não, entrega o contrato que tem com a prefeitura. O que não dá é para ficar desde 2022 com vários veículos pela cidade, aonde a população aguarda, é lixo, atrapalhando o trânsito e realmente não tem uma destinação. Existe legislação para isso e você não tem realmente um cumprimento dessa legislação. Então, eu já venho falando com o presidente Donizete e precisa urgente que a legislação seja cumprida e esses veículos sejam retirados da rua, façam um pente fino na cidade. Existem vários casos onde a população deixa o veículo lá, deixa na porta da casa de um, deixa no terreno público, deixa perto de uma escola, e aí vai criando-se locais onde vira lixo, vira abrigo de usuários de droga, enfim, tudo aquilo que não presta fica dentro desses veículos abandonados. Para mim, essa questão, vereador Marcelo Afonso, o senhor tem que resolver com a prefeita a sua questão de 2019, 2018, quando ela te procurou, não te procurou, essa questão, se vocês percorreram a cidade pelos 4 cantos, pelos 2 cantos, por um canto, isso para mim não me importa. O que me importa é o que eu me proponho a fazer, que é ajudar a população. Quando eu fui procurado pelos moradores da região, nunca foi citado a respeito do nome do senhor, nunca. E eu moro lá e, de verdade, eu nunca vi o senhor lá defendendo essa pauta, nem aqui na Câmara, eu nunca vi o senhor falando a respeito disso. Entendeu? Então, nós temos o registro, quando eu falo de história, eu não estou falando de história de família, de história familiar, de maneira alguma, estou falando de história sobre a demanda do serviço. A demanda do serviço que não tem histórico, desde quando a gente começou a tocar a respeito da ciclovia, da pista de caminhada, da obra que realmente precisa ser feito ali. Se vai ser feita uma ciclovia, ciclofaixa, se vai ser feita uma pista de caminhada, para nós é interessante que tenha uma obra para que a população possa usufruir um parque que possa colocar ali, um ecoponto que possa colocar nesse local. Nós queremos obras para que a população possa utilizar e usar o local. Então, se vai ser ciclovia, ciclofaixa, o que eu apresentei que nós temos, realmente é um projeto onde a Associação de Moradores desenvolveu um projeto para aquele local, que consta ciclovia, ciclofaixa, pista de caminhada, várias situações. Então, o que vai ser feito para nós é interessante que saia. Agora, o senhor, desconheço qualquer conversa, qualquer reunião que o senhor tenha participado. Senão eu teria citado o senhor como eu fiz. Agora, e referente à questão de presidência da Câmara, o senhor ter votado em mim ou não, eu acredito que não foi votado com a arma na cabeça, não foi nenhuma ameaça, o senhor votou dentro de um projeto. Agora, vereador, eu acho que assim, nós temos maturidade, o senhor que começou esse debate. Se o senhor tivesse apresentado que o senhor fazia parte desse debate da ciclovia, o senhor teria feito parte.
o senhor estaria junto. Agora o senhor não precisa se estressar, ficar nervoso. Acalma, tem espaço para todo mundo, não precisa ficar nervoso desse jeito. O senhor sobe depois, conversa com a prefeita a respeito do que foi daqui para trás, a questão do que vocês viveram na campanha, enfim, não tem problema. Hoje ela está no PSD. Eu respeito os espaços. Hoje ela está no PSD. Ela costurou, ela foi convidada, ela está no partido. Lá atrás ela esteve no partido do senhor, não tem problema. Agora, o senhor nunca fez parte disso aqui, foi o que foi passado para mim. Se o senhor tivesse feito parte, eu teria chamado o senhor junto. Mas fica tranquilo, eu agradeço o voto do senhor na presidência, mas eu lembro bem das conversas que a gente teve para o senhor votar em mim, viu, vereador? Próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Beto, argumento da palavra. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Coronel Meira, pede a palavra, terá por 5 minutos. Ilustríssimas senhoras vereadoras, Estela Almagro, Chiara Ranieri, ilustríssimos senhores vereadores que ainda permanecem nessa Casa de Leis, peço aos vereadores que estão aí conflitando que tenham paciência, tenham calma, Deus os proteja, os abençoe, os ilumine, e que ao final dessa sessão os senhores possam reconciliarem. Tá bom? A briga, a disputa, a divergência não leva a nada a ninguém. Nós temos que convergir. Essa é a minha palavra. E minha recomendação. Senhoras e senhores, eu deixei esse tempo dos 5 minutos para poder falar um pouco de saúde do nosso município. Esse final de semana, eu recebi durante essa semana, principalmente no final de semana, inúmeros pedidos de pessoas que estavam internadas, que estavam aguardando vagas de internação. Internadas não, estavam aguardando vagas de internação nas UPAs, no pronto-socorro central, e, por incrível que pareça, até na Unimed. A pessoa estava lá com um plano médico, o pai, desesperado, me ligou pedindo porque o especialista não conseguia chegar na Unimed. Então, até a rede privada de saúde também enfrenta problemas. E uma dessas pessoas que me ligou, achei tão estranho o que aconteceu, que a pessoa estava internada na UPA, e aí a pessoa recebeu alta, e aí foi internada novamente pelo pronto-socorro. Eu nunca vi um negócio desse. Mas está aqui o registro, a pessoa foi internada hoje, à tarde, novamente, porque necessita fazer uma cirurgia em caráter de urgência, mas não tem vaga. Essa crise na saúde que nós vivenciamos aqui, né, eu vejo que nós só temos uma alternativa, e precisamos lutar por essa alternativa, que é nós termos um hospital municipal. Como nós vamos viabilizar esse hospital municipal, eu não sei. Mas recursos nós temos para isso, suficientes para fazer custeio de um hospital. Nós temos local para construir esse hospital, nós temos recursos para construir esse hospital. Portanto, nós temos dinheiro para investimento, nós temos dinheiro para custeio, nós temos espaço para a construção desse hospital. O que precisa fazer? Colocar tudo isso em prática. De vontade. Se não fizer isso, nós não vamos ter o nosso hospital. E o nosso hospital, segundo técnicos, é um hospital de média e baixa complexidade, que é um hospital que vai atender exatamente essas pessoas que estão nas UPAs e no pronto-socorro. Que hoje, acabei de olhar agora no site, nós temos 50 pessoas aguardando vagas. Se nós tivéssemos um hospital municipal, nós não teríamos nenhuma pessoa aguardando vagas. Essa que é a grande realidade. Outro dado interessante que eu e o vereador Locadora, verificamos recentemente, lá no hospital de base, fomos fazer uma visita lá, mais de 50% das ocupações do hospital de base é de bauruenses. O que demonstra, tem 160 vagas, 160 leitos.
tem 21 leitos de UTI. Ou seja, o atendimento hoje, que é de baixa, média e alta complexidade, é absorvido pelo base e pelo estadual. Por isso que nós temos que ter o nosso hospital. Então, essa minha fala é para mostrar o quão é importante nós termos o nosso hospital para atender os nossos munícipes. E, para finalizar, eu recebi também uma denúncia de uma pessoa da Prefeitura Municipal, denunciando, dizendo o seguinte, que em determinado departamento da saúde estão pagando hora extra e o servidor não está trabalhando. Ou seja, dinheiro sendo gasto sem o devido à contraprestação do trabalho. Como a pessoa mandou para mim uma infinidade de informações, né, e pediu sigilo na identidade dessa pessoa, assim o fiz e encaminhei para o corregedor. E já recebi uma resposta do corregedor, que é o doutor Leandro, que já instaurou uma sindicância porque ele já viu indícios de que, de fato, isso está acontecendo na saúde. Eu não vou falar nem o departamento, para que não atrapalhe as investigações nem as apurações. Mas é muito grave, porque ainda nós temos pessoas que persistem em surrupiar, em se apropriar do dinheiro público sem trabalhar. Enquanto isso, nós temos, o locador é testemunha disso, uma infinidade de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, que labutam no dia a dia e ficam sofrendo aí junto aos UPAs para poder dar um atendimento melhor para as pessoas. Aí nós temos servidores que se apropriam do dinheiro público, fingindo que está fazendo hora extra e não está. Então, eu tenho certeza que isso vai ser devidamente apurado e eu espero, em breve, que o doutor Leandro me passe a resposta. Caso contrário, né, vereadora Chiara? Adoba neles. Próximo, vereadora Chiara. Presidente, vereadores, vereadora, eu trago aqui na explicação pessoal, na verdade, um vídeo que eu recebi a semana passada, tenho certeza que o vereador Meira também recebeu, e que rolou aí nas redes sociais, chamando a atenção de todos nós. Então, Vossa Excelência também recebeu. Talvez todos os vereadores tenham visto o vídeo, mas eu faço questão de colocar para aqueles que não viram. Porque é inacreditável que isso esteja acontecendo no Meiridota. No Meiridota. Por favor, TV Câmara. O vídeo. Olha isso. Nós demos risada, mas, gente, é de chorar. É sério. É inacreditável que isso seja no Meiridota. E aí, as pessoas que moram lá estão, assim, indignadas que isso esteja acontecendo, né? Não foi tudo no mesmo momento, né? Mas que esteja acontecendo e parece que não tem poder público para tomar providências com relação a isso. Então, presidente, eu acho que nós teríamos que marcar uma reunião para discutir essas condições do Meiridota.
As pessoas que moram lá estão pedindo. Eu fui acionada no WhatsApp pedindo providências. E o que é que nós podemos fazer? Porque são variáveis que estão sendo colocadas ali, que precisa de uma atenção de várias secretarias, inclusive da Segurança Pública, que chama atenção uma série de coisas ali, inclusive com relação a trânsito, né, que acho que a gente teria que ter GOT, Endurbe ali, né, tomando providências também. O que não pode é nós recebermos um vídeo como esse e acharmos que não temos que mostrar e pedir providências com relação a isso. Então, vereador Meira, eu não sei, acho que nós podemos conversar, né? Eu sei que a pessoa que me enviou disse, ó, enviei para o vereador Coronel Meira também. E aí, eu acho que não é nossa responsabilidade só, é de todos nós, no sentido de pedirmos providências, mas eu acho que nós poderíamos conversar de estarmos fazendo uma reunião para que se olhe o Meridota. O Meridota é uma cidade. Não, é uma cidade dentro da nossa cidade. Eu acho que precisa ter uma atenção especial. O senhor deve ter recebido também, né, presidente? Mandou para quem? Para o Valentim? Então, não é só uma questão de segurança pública, né? Por que está acontecendo tudo isso lá? Falta lazer em Bauru. Tá? Falta lazer em Bauru. Principalmente na periferia. Então, eu acho que nós precisamos pensar numa grandeza um pouco maior aí. Não sei, acho que nós poderíamos chamar uma audiência pública, verificar datas e tudo mais, ter uma conversa antecipada e articularmos aí possibilidades de se resolver essas questões aí, que não seja uma solução também para o próximo final de semana, seja soluções para o Meridota, né? É isso, presidente. Obrigada. Próximo vereador, locadora, pede a palavra, terá por 5 minutos. Boa tarde, mais uma vez. Eu pedi a palavra, presidente, só para falar também desse assunto que o Coronel Meira trouxe do hospital municipal, porque você pega hoje, no momento, tem 48 pacientes aguardando uma vaga de internação. E metade desses pacientes são de ortopedia. E aí, eu estive lá sexta-feira no pronto-socorro, no PS. Cara, o moleque que machucou bola, Coronel Meira, no domingo, lá na final, com ação judicial, ele ainda estava aguardando a vaga. Então, ou seja, nesse momento lá, tem 20 pessoas aguardando vaga de ortopedia. Então, quer dizer, se tivesse realmente hospital de média complexidade, que eu fui ver, a gente vai começar a entender, eu falo que cada dia é um aprendizado. O hospital dia, caso seja, já não dá, não adianta, porque é o que o CUAME faz também. Então, quer dizer, tem que ser um hospital de média e de baixa complexidade. Né? Para quê? Porque o dia você vai embora no mesmo dia. Certo? Já o hospital de média complexidade, você pode ficar internado. Você imagina hoje, aquelas pessoas que estão lá no pronto-socorro, eles ficam lá, vereador Birrell, uma semana. Esse moleque de Pirajuí, não tinha ninguém aqui, não tinha um familiar, nada, cara. Que dó. Você ir lá e ver, sabe? Uma cirurgia simples ali. Então, quer dizer, precisa muito mudar isso. Eu até, o dia que o Coronel Meira me convidou para ir conversar com a diretora do hospital, eu até fiz essa pergunta. Não existe uma maneira que muitos dos casos que estão lá no pronto-socorro agora, às vezes é uma fratura de membro superior. Consegue aguardar em casa. Será que não existia uma maneira de a pessoa aguardar, então, os 3, 4 dias em casa e depois ela ir? Ela falou que não tinha como. Mas, assim, a gente vê que é triste demais, então a gente sabe que esse hospital municipal é para mudar.
a cara da nossa cidade, né? Tanto que por isso que vários vereadores vêm cobrando isso há tempo. E só para dar uma pimentada realmente nesse assunto que a Chiara falou, a gente vê que outras cidades, como Ourinhos, por exemplo, fazem vários eventos, automotivo, de moto, mas Bauru está lá com o sambódromo parado. Um dia a rapaziada fez um encontro de moto lá, arrecadou mais de 1.000 caixas de leite. Hoje nós temos um recinto também. Então precisava fazer. Por que as outras cidades fazem eventos e Bauru não faz? Sabe, parece que é meio deixado de lado. Realmente, não tem lazer. O que a molecada faz? Eu lembro que era o meu sonho ter uma moto. Todo mundo quer andar de moto, todo mundo quer passear, se divertir. Entendeu? E se fizer uns eventos desses, que seja uma vez a cada 2, 3 meses no recinto, o sambódromo, que espero que um dia, né, esteja pronto para ser utilizado novamente, é isso. O pessoal da periferia não tem festa, não tem evento. Não tem. Aí você vê que quando traz uma atração, vai todo mundo. Porque o povo da periferia sofre com isso. Eu vivo falando, não tem praça, né? Não tem o lazer para as crianças, não tem a iluminação. Você pega a iluminação das praças à noite, não dá para você ir. Então, quer dizer, precisa disso. E essa questão dos veículos, eu tenho certeza. Não estou falando que vai diminuir, não, que vai acabar com o problema, não. Mas precisa. Tem encontro de carros em Bauru, encontro de motos, tudo bem organizado, com viaturas lá presente, viatura do SAMU, as pessoas lá, que eu tenho certeza que até nesses encontros dá para ter uma palestra, falar para essas molecadas como que funciona, muitas das coisas que eles não sabem, palestra de primeiros socorros, entendeu? Então precisa disso, precisa trazer esse povo para perto, não afastar. Não é lá, moleque, tá lá no evento e fazer o evento parar. Né? Então tem que, e outra coisa que eu sempre falo, quando está tendo um evento, chegar e acabar é a pior coisa. Você tem que então, já que sabe que vai ter o evento, vai antes. Vou lá para não ter. Agora, querer acabar é a pior coisa, que às vezes você vai acabar acontecendo o pior com uma pessoa inocente. Entendeu? Então, tem esses lugares hoje, o recinto está lá para ser utilizado. Então, está aí, ó. Vamos fazer eventos, poder público, está lá tudo, ó, vamos fazer uns eventos. E no dia desses eventos, várias pessoas capacitadas podem dar ali as suas palestras. Muito obrigado, presidente. Por nada. Próximo vereador inscrito, a vereadora Estela. Pede a palavra até 5 minutos. Como eu havia dito, eu iria fazer menção aqui à Lei 14.623 de 2023, sancionada em 17 de julho, e que traz o Dia Nacional de Reflexão e Conscientização da Paternidade Responsável. Parece um assunto menor, mas esse é um problema grande, de dimensões realmente agigantadas. Hoje nós temos ainda mais de 100 mil crianças nascidas neste ano que não tiveram registro do nome do pai na certidão de nascimento. É cerca de 500 ao dia, o que mostra a necessidade do estabelecimento de políticas públicas transversais, não é? Com orientação, porque não adianta nós discursarmos sobre família, mas você não ter a sociedade preparada e o poder público assumindo o seu papel nesse processo de conscientização. Eu quero dizer da audiência que nós teremos amanhã, é a segunda em que nós estaremos com todas as diretoras da rede municipal e que nós vamos estar discutindo principalmente as 3 proposições trazidas na reunião anterior, não é? Que foi a primeira vez que nós fizemos isso, que isso aconteceu aqui na história e na trajetória da Câmara, a convocação das diretoras para discutirmos a situação da precariedade dos prédios e os compromissos, não é, ainda no gerúndio do governo na resolução desses problemas, a questão da criação do departamento, já colocada aqui em mais de uma oportunidade, não é, e a questão da revogação do decreto que transformou nossas diretoras em mestre de obras, não é, e que não é, naturalmente, o seu papel. Então, nós estaremos debatendo não só isso, mas outras questões importantes
do ensino municipal com as nossas diretoras amanhã, a partir das 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal. E falando de educação, eu quero citar aqui um PL que está tramitando pela Casa e que o vereador Meira, presidente da Comissão de Justiça, me nomeou relatora, o PL 38 de 2023. Esse PL cria cargos efetivos no quadro do pessoal da Lei Municipal 5999, de novembro de 2010, ou seja, o PCCS da educação. Aí, olha o problema que é você debater gestão, não é? Com quem não tem nem o conhecimento, nem a vontade para debater. E olha como os problemas vão se agigantando. É verdade que nós precisamos mexer com os quantitativos de forma emergencial, não é? Principalmente com as nossas crianças, os bebês, o número de crianças para cada servidora cresce a cada dia. E você vai transformando as nossas escolas em depósito de crianças. E não é este o conceito. A educação é um direito da criança. E isso está se perdendo, não é? Por conta da necessidade dessa reposição desses quantitativos. Mas olha a oportunidade que o governo perde de fazer a coisa certa. Aí não basta dizer, por exemplo, que vai aumentar, vou pegar só um exemplo, porque o tempo das explicações é insuficiente. Servente de escola. Pela mudança na descrição dos cargos agora, vereadores, a servente de escola vai ser um misto de segurança, de cuidadora, de professora, de faxineira e de diretora. Tudo no cargo de servente de escola. Olha os itens que estão sendo acrescidos na descrição detalhada do cargo. Caberá também à servente auxiliar nos cuidados dos alunos e nas atividades escolares, auxiliar no atendimento e organização dos horários de entrada e saída dos alunos, responsabilizando-se pela abertura e fechamento dos portões, seguindo orientações da gestão escolar, observar o comportamento dos alunos durante as atividades livres, comunicando imediatamente à gestão escolar situações que evidenciem risco à segurança dos alunos ou casos de infração às regras de ordem e disciplina. Prestar assistência ao aluno que necessitar de troca de roupas, higiene, troca de fraldas, na ausência de um servidor auxiliar de creche ou cuidador. Colaborar, quando necessário, na separação e distribuição de materiais conforme orientações da gestão escolar. Tenha santa paciência. De origem, já nasce com desvio de função. Quem é a inteligência suprema que toma uma decisão como essa? Será que o problema é esse? É um arquiteto na educação, o RH no meio ambiente e a química na CEPLAN? Eu acho que o problema é aquela pecinha que fica, né, entre a mesa principal e a cadeira principal, porque é o maestro da máquina e está desafinado, assim como palavra cantada. Próximo vereador inscrito, Guilherme Berriel, pede a palavra e terá por 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, olha, uma notícia que me incomodou, fico feliz por um lado, mas me incomodou bastante por um outro lado, é a contratação de determinados profissionais, um concurso aí, um edital de um concurso para contratação de determinados profissionais
né, cuidador de criança, jovens, adultos e idosos. Pô, o salário de 1.400 bruto. Hoje, um cuidador de idoso, quanto ganha? Prestando serviço aí para alguma família, alguma coisa? Você acha que vai se sujeitar a trabalhar 40 horas, vai atrair algum cuidador, a prefeitura, por 40 horas semanais, pagando R$ 1.400 de salário? Mas não vai atrair ninguém. Não vai. O engenheiro mecânico, o professor Segala, o senhor que é engenheiro mecânico, a prefeitura quer contratar um engenheiro mecânico e tem que ser especialista em manutenção, conservação e transporte. Por R$ 4.472, por 30 horas semanais, sendo que o piso para 30 horas semanais é de 7.920. Quer dizer, 56% do piso. Como vai ter o comprometimento? Como o servidor vai ter comprometimento com a prefeitura, sendo que está sendo explorado? A cabeça do cara está no próximo emprego, não nas necessidades da prefeitura. É difícil, defender um negócio assim, você entendeu? Sendo que o profissional está sendo explorado. Não é todo dia, olha, o engenheiro tinha que ser unido igual o médico, viu? Os engenheiros têm que aprender nesse ponto com os médicos. Vê esse concurso, quando está pagando abaixo do piso dos médicos, que tem piso salarial os médicos. Se purar na internet, você vê que tem. Vê se dá vazia a licitação para chamamento de médico, dá vazia. Os engenheiros, nesse ponto, tinham que ser unidos igual ao médico. O engenheiro eletricista pede especialização em construção civil e infraestrutura para pagar 4.400, recebe 3.800 limpo, tirando os 14% da FUNPREV. Não, só atrai quem está desempregado. Porque 3.800 na mão só é melhor se você ganha zero. Daí, beleza. Daí, 3.800 dá para encarar. Mas quem está na iniciativa privada não vai pedir as contas para trabalhar na prefeitura. Então, é complicado essa política salarial. Você vê, o técnico de enfermagem, eu até perguntei para o locador hoje, qual que era o piso? Segundo o último piso atualizado, 3.325. A prefeitura está nesse concurso querendo contratar técnico de enfermagem por R$ 2.001. 60% do piso. Quer dizer, complicado, né? Complicado que a pessoa, de repente, a pessoa está passando necessidade, né? Ela até aceita pegar, mas a cabeça dela está no próximo emprego. Ela não vai ter comprometimento. Comprometimento com a empresa, com a prefeitura, com o empregador. O comprometimento do empregado com o empregador. Não tem. Não consegue formar esse vínculo a prefeitura. Por quê? Porque explora o salário do profissional. Essa é a realidade. E a FUNPREV, nesse ponto, assim, ajuda a explodir o servidor. Porque vai impactar a FUNPREV. Vai impactar, tudo o aumento vai impactar. E quem paga o preço? O servidor da ativa, que tem reajustes salariais menor que a inflação, para não impactar a FUNPREV. Então é complicado, viu? Essa política salarial tem que ser totalmente revista. E parar com esse negócio de insistir na FUNPREV, parar de insistir em brincar de previdência, porque não tem perna, não tem condições financeiras a prefeitura de brincar de previdência. Que daqui 6 anos a porca vai torcer o rabo a hora que acabar a poupança da prefeitura. Viu, senhor Alexandre? Porque todo mês, os 400 milhões que a FUNPREV tem, tira 7 milhões. E o dinheiro está acabando. Até a hora que acabar, a prefeitura vai ter que ou bancar tudo, ou vai começar a dar balão em servidor, em funcionário, em aposentado. E outra coisa que eu queria falar, só mais um minuto, senhor presidente. Queria parabenizar a TV Câmara pelos 25 anos. Tá? A qualidade profissional dos profissionais da TV Câmara, indiscutível. Um time de
brilhantes profissionais, brilhantes jornalistas, um grupo sensacional. E tem uma frase que eu queria falar, eu pensei que até na audiência pública da homenagem na TV Câmara, nós, vereadores, pudéssemos falar que a gente não pôde falar. Tem uma frase que me inspira bastante, que é do Egon João da Silva. O Egon João da Silva ele é um dos fundadores da WEG, multinacional brasileira, a maior produtora de motor elétrico do mundo, que as iniciais da WEG é dos fundadores, do Werner, do Egon e do Geraldo, por isso que é WEG. Né? E ele tem uma frase que eu acho sensacional, que eu acho que cai muito bem com esse espírito da TV Câmara. E ele diz o seguinte: quando faltam máquinas, você pode comprar. Se não tem dinheiro, você pode pedir emprestado. Mas pessoas você não pode comprar nem pedir emprestado. E pessoas motivadas por uma ideia são a base do êxito. Então, parabéns, TV Câmara, porque são profissionais excelentes, são profissionais motivados, e é um exemplo até de serviço público, que funciona. Então, nesse ponto, parabéns. É muito legal poder acompanhar a trajetória da TV Câmara. Obrigado. Obrigado, vereador. Encerrado as explicações pessoais, passaremos agora um minuto de silêncio. Em atendimento aos requerimentos dos senhores vereadores, guardaremos agora um minuto de silêncio em homenagem póstuma. Nome do vereador, Edson Miguel. Nome do falecido, Luzinete da Silva Rodrigues. Isso. Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada a 28ª sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2023, às 17h32. Uma ótima semana. Deus nos abençoe.